Sejam bem-vindos ao Instituto Afeto para mais um podcast. Eu, Jorge Bueno. Eu, Laura Drummond. Viemos falar com vocês hoje sobre um assunto muito sério. Porque nesse setembro amarelo, falamos então sobre um assunto tabu na nossa sociedade. Suicídio. Suicídio. Esse é um tema que ele provoca muita polêmica, muito julgamento, questionamentos, angústias. Inclusive, Jorge, eu acho que vale a pena a gente comentar o quanto para nós tem sido difícil gravar esse momento aqui agora. Nossa, difícil a gente falar sobre morte. Porque Sim. Esse é o grande tema em torno, né? O morrer. E é exatamente por isso que essa campanha do Setembro Amarelo, ela foi idealizada e colocada em prática pela Organização Mundial de Saúde para lançar algumas reflexões a respeito do tema. Afinal, um tema que não pode ser divulgado, não pode ser falado, tabu dentro de casa, nas famílias, na sociedade. Isso. E com muito julgamento, né? As pessoas julgam, às vezes dizem ser uma fraqueza, aquela pessoa não teve uma força, e a gente sabe que o olhar vai para além disso, né? Sim. É bem mais profundo. E é isso que a gente vem falar para vocês hoje, dar esse olhar um pouco mais profundo, afetivo e acolhedor sobre esse tema suicídio. Antes da gente entrar de forma mais profunda, eu preciso dizer que estudos mostram que mais da metade das mortes violentas no mundo, elas são em decorrência de suicídio, tá? Do suicídio. E os números apontam em torno de 3.000 mortes por dia no mundo. E você sabe que no Brasil é a terceira maior causa de morte entre jovens brasileiros de 15 e 29 anos. Mas é importante a gente ressaltar que esse número também é muito alto na terceira idade. Muitas vezes a gente relaciona o suicídio a jovens, adolescentes, né? Jovens... como que a gente diz? Esses jovens logo após a adolescência? Pré-adolescentes entrando na adolescência? Não, na verdade, os jovens adultos. Os jovens adultos, então. Que agora a gente vai escalonando essas idades. Mas esses jovens adultos, e na verdade ele é muito alto também, sim, na terceira idade, porque é onde o idoso encontra uma certa dificuldade de se posicionar na sociedade, de encontrar uma razão para ser, né? Aquelas transformações que a gente sempre fala, as mudanças que acontecem nos seres em nós, indivíduos, ao longo da vida, e a gente está sempre em busca, a gente tem que ter um objetivo, algo para alcançar, algo como uma meta. Pois é. O suicídio, ele tem essa característica de lidar com a dor, lidar com o que dói, lidar com um corpo que dói. Por quê? Por que ele dói? E aí é a grande questão. Porque a gente não consegue, muitas vezes, entender que a dor passa. Sabe aquela frase, né, clássica, que quem me escuta sempre me vê falar, numa dor que sempre, né, perdure, nem bem que nunca se acabe. Uhum. E muitas pessoas, principalmente, vamos dizer, jovenzinhos, igual eu estava dizendo, pré-adolescentes ali, que são, né, essa faixa etária, ou, né, adolescentes mesmo, que são essa faixa etária de maior risco, que é um grupo de risco super grande, quando se fala em tentativas de suicídio, imagina que, por que para eles a dor fica insuportável de viver? Porque a gente se constrói em cima de ideais. Durante a infância, a gente recebe todos esses ideais, vamos dizer, sonhos, expectativas que são colocadas sobre nós. Desde quando a gente passa a existir, e mesmo antes, né, que a gente fala Sim. muito, né, do planejar, né, do acontecer essa gestação. A gente existe antes de existir. A gente existe antes de existir, é isso. Então, todas essas expectativas que são, né, eu gosto de falar assim, deitadas, quer dizer, colocadas sobre nós, enquanto seres humanos, elas vão se acumulando em nós. Porque lá no processo de amamentação psicoafetiva, mamãe oferece, papai oferece a sua própria mente, né? As pessoas que estão ali em volta daquele bebê oferecem a sua própria mente para que eu me constitua enquanto um ser humano.
E nesse processo, vem também junto as nossas próprias questões, né? Enquanto seres, enquanto nossa própria história, os nossos próprios contextos familiares. E principalmente, que é o que eu estava dizendo, que é o que nós entendemos como morte. Porque quando a gente dá à luz, é como se parte de nós passasse a ser coadjuvante e o papel de mãe passa a ser de pai, passa a ser protagonista. E muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né, de abrir mão desses papéis e a gente entende isso como uma morte de nós mesmos. A gente escuta isso muito no consultório, quando a mulher fala assim, eu queria tanto voltar a ser eu mesma, não aguento mais estar nesse lugar. Não é que ela não ame o filho, não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Não ame aquele bebê. Mas ela está com tanta saudade dela mesma, ela quer se sentir ela mesma, porque a gente se perde durante a gestação. A gente estava, né, comentando que a gestação é o momento da gente repensar os nossos estilos, nosso estilo de vida, os nossos estilos de vida, a nossa forma de entender o mundo, né, de se portar, de se colocar nele e construir essa pessoa que a gente vai ser. Então, a importância dessa construção, porque na hora que eu vou oferecer isso para o meu filho, né, na hora que eu ofereço isso para o meu bebê, ele também vai estar sendo construído em cima das minhas bases. Então, partindo desse princípio, a gente precisa, então, entender o que é a morte para cada um. Isso. Lembrando que a morte ela é muito subjetiva. Sim. Né? Ela vai depender muito de toda uma história, de uma constituição que o sujeito dá, o olhar que o sujeito dá para a morte, para esse evento em si. É isso que eu estava dizendo. Imagina uma mulher que entende que ela se perdeu, e se perdeu mesmo, morreu, aquela parte morreu, e agora eu preciso ser uma outra pessoa, é uma forma de compreensão de morte. Nós na psicanálise entendemos que a gente vive esse luto dessas mortes o tempo inteiro, né? A gente sabe que temos mortes e vivemos os lutos o tempo inteiro. Morte de um trabalho, a morte em relação a um trabalho que ficou para trás, né? E de repente esse luto, vivenciei isso. Então, cada família vai entender de uma forma e de uma configuração própria. Sim. Mas aí é importante a gente trazer, Georgia, porque o próprio suicídio, ele tem uma visão e ele toca num ponto específico quando a gente diz da morte. Por quê? Alguns, como eu disse ali no começo, a questão do julgamento, dos preconceitos e questões que a gente precisa aliviar em relação a esse olhar para o sujeito que ou pensa ou fala sobre um suicídio ou comete um suicídio. O quanto é difícil para essas famílias que ficam lidar com tudo isso, com todo esse tabu e com todas essas questões em volta dessa morte que acontece pelo ato do suicídio. Você imagina isso que você estava falando, eu fiquei aqui pensando, né? Qual é o conceito que eu tenho, então vamos pensar pessoalmente, isso a gente fazendo uma reflexão com vocês, né, que estão escutando a gente, qual é a concepção que eu tenho de morte? Então, para mim, morte é resolução? Se eu não aprendo a fazer esses lutos, né, durante a minha vida, não são nem lutos, a gente só se torna uma nova pessoa. Se a gente entende que é apenas um processo, né, de mudança, de evolução, cada um da sua maneira, é um processo de melhoramento, eu diria de mudança, se é evolução ou não. Aí é de cada um, né? Cada um. É por isso que eu estou citando assim, várias formas de entendimento para que as pessoas possam ir se identificando com essa fala, né? Nossa, uma fala difícil. Então, falar sobre morte é falar sobre qual é o entendimento que você tem da sua própria finitude. Você entende que o dia que a gente nasce, a grande certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe como nem quando. Mas não se pensa e não se fala sobre isso. Não é? Então, falar sobre a nossa própria finitude e aprender a lidar com essa finitude faz toda a diferença. Porque quando nascemos, vivenciamos uma angústia que a gente chama angústia de morte. Sim. De morte do quê? De morte de um lugar, de uma proteção. De repente, a gente está no mundo. Né? Esse bebê é a sensação. Essa mãe, agora num outro papel, numa outra forma de existir. Passa a existir em alguns pontos por si só. Ele passa a respirar,
Sim. Ele passa a ter que comer, óbvio que alguém vai ter que oferecer, mas antes essa alimentação vinha do cordão. No cordão, não era necessário. Então, a oferta, sim, né? Esse é o conceito de angústia de morte gerada no nascimento. É que a partir desse momento eu preciso entender que eu começo a ser um ser que precisa aprender a ter independência e autonomia. Eu acho a natureza fantástica, né? Ela nos mostra e nos dá o caminho do que a gente realmente precisa. Então, voltando a essa questão da morte em si, pensa que morrer, então, é ter que lidar também com os meus desejos e com aquilo que me é mais caro que a minha própria vida. Uhum. Então, como é que eu faço? Eu lido com as minhas pulsões, vamos dizer, de vida e de morte, de forma a estar buscando o prazer e retirando o desprazer, a gente chama pulsão de vida, e a gente também vai trabalhar com a nossa, vamos dizer, não trabalhar, mas a gente vai sobreviver, que seria usando essa energia de forma que a gente chama de pulsão de morte. Então, esse equilíbrio e desequilíbrio constante entre o uso das nossas próprias energias, que seria o uso da nossa própria libido, ela é aprendida lá naquele processo de amamentação psicoafetiva e depois num processo de desmame e depois nos processos de corte durante a nossa infância e chega, por exemplo, né, na adolescência, como a gente estava falando, resgatando aquela fala lá inicial, a gente é tolhido não só pelos nossos pais, mas a gente é tolhido pela vida, pelo mundo. Pela sociedade. E o mundo, pela sociedade. E o mundo se abre para a gente de uma forma e, de repente, eu não sei lidar com essas diferenças. Aí a gente resgata o paternar também, né? A apresentação do diferente. Chega na adolescência, a gente precisa aprender a lidar com o diferente. A gente precisa aprender a lidar com o ideal, com a expectativa do outro, com aquilo que nos foi dado, né? Aprender a lidar, acima de tudo, com as frustrações do dia a dia. Isso. Né? E aí eu volto naquela questão quando eu sempre digo do porquê a gente cuidar do início da vida. Né? A gente sempre volta lá. Sim. Está lá. Está lá. Esses ensinamentos que são passados, essa estruturação. Num podcast para trás, quando a gente falou sobre a amamentação psicoafetiva, estávamos ali falando sobre essa constituição psíquica do sujeito, que ela é feita ali na base. Então não deu certo ali, é um problema para sempre. Há recursos para trabalhar. Nós psicólogos estamos aí para quê, né? Mas ali é o começo, é a base. Não é à toa que a gente foi, Georgia, tentar trabalhar um pouco na parte preventiva e não só mais apagando fogo. Sim. Então a gente vai lá atrás, nessa base, para ajudar Lembrando nessa de vovó, parafraseando vovó, vamos dizer assim, dona Delza, a gente diz, para construir um mundo melhor, a gente precisa educar, então, esses pais, para que eles possam, então, constituir seres humanos melhores. Lembra, a vovó sempre fala isso, ela que ensinou isso para a gente, né? Então, a nossa motivação em estar trabalhando, né, com esses casais que querem constituir uma família, né, que estão grávidos e assim por diante, é justamente fazer essa prevenção, porque o suicídio ele vai estar presente nas nossas vidas a partir do momento que há um entendimento, eu falo isso, né, num contexto mais amplo, não só de uma cultura, de uma sociedade, de uma família e de seres humanos, aonde eu não suporto não dar conta de oferecer para o outro o ideal que ele me pede. Por isso é tão grave na adolescência, como você disse, lá na terceira idade. Porque a grande causa, eu vou dizer assim, tá? A grande causa do suicídio são esses ideais internalizados dentro de nós, tá? O que são esses ideais? Eles foram, como a gente já falou, né? Eles vieram sendo colocados, depositados em nós com os conceitos que a gente chama superegóicos, que são valores morais, éticos, né? De cada família, de cada ser. E a gente entra em conflito, porque lá no ego ideal existe uma proposta que foi feita para a nossa existência. E, de repente, a gente olha para a gente e vê que os nossos desejos, eles não estão de acordo com esse ideal que foi colocado, né? Que foi depositado em nós. E a gente entra num conflito porque a gente também quer ser aceito, amado. A gente entra, então, em processos de autoimagem, autoestima, né? De valor próprio,
onde esse indivíduo ele precisa olhar e ver que ele tem uma funcionalidade, que ele está oferecendo para aquelas pessoas que ele ama, para aquelas pessoas que estão, pelo menos, ao redor dele, uma resposta. E eles não conseguem, se sentem impedidos, extremamente frustrados, e a tentativa de suicídio, então, ela entra como uma forma, porque essa dor, Laura, ela dói, não é simplesmente na mente, ela dói no corpo, ela dói na alma. E muitas vezes, a gente não pode generalizar, mas esse suicídio, esse ato, ele é uma tentativa de acalmar e acabar com essa dor, ou com esse outro, esse desejo de outros, quando o sujeito não se reconhece. Mas é como você estava trazendo, né? Esse desejo do outro, do que o outro deseja para mim, o que eu consigo ser, nessa tentativa de igualar ou de acabar com esse conflito entre o que eu devo e o que eu consigo ser, há essa... É uma quebra. Essa morte. É aquilo que a gente fala, né? O suicida em potencial é aquele que ele não sabe lidar com esse vazio existencial. Lembra? Que a gente tem que lidar, todos nós, seres humanos. Ninguém é perfeito, né? A gente não tem a perfeição, pelo menos nessa existência, vamos dizer, nesse mundo que a gente está. Não existe essa perfeição, mas existe uma busca, né? De sermos aceitos. Porque senão, o que vai, então, acontecer? O que se mostra para a gente? Se mostra o desamparo. Sim. Se mostra, né, a falta de sentir o afeto do outro, uma dependência, então, né, afetiva. Transtornos. Que traz, né, o desamparo e que a gente pode cair, então, num processo depressivo, que seria, realmente eu não consigo encontrar no meu ambiente, né, no mundo em que eu vivo, na família, na sociedade, né, no lugar onde eu estou, essa peça, vamos dizer, para poder caber nesse meu vazio existencial. A grande maioria dos atos de suicídio hoje, no mundo, eles estão ligados a transtornos mentais, né? E um número muito grande deles à depressão e ao transtorno bipolar. Então, devemos ficar atentos. E aí já me veio uma questão assim, tão maravilhosa, uma luz, como se fosse uma luz num assunto tão pesado, que é o que a gente tem conseguido trazer de bom dessa pandemia para o mundo nosso de hoje. Hoje a saúde mental é quase que o foco de todos, em todos os lugares. Eu tenho certeza que a gente consegue trazer coisas boas disso e esses olhares diferenciados para várias questões voltadas para a saúde mental. Sabemos que eu não tenho os números para trazer aqui nesse momento, mas nós sabemos que o número de suicídios, desde quando a gente começou a pandemia, há 16, 17 meses atrás, acho que é isso, 17 meses atrás, né? Aumentaram muito. Mas, ao mesmo tempo, esse olhar para a saúde mental, ele tem ganhado espaço, temos profissionais se especializando, temos equipes que antes não olhavam para essa questão da saúde mental, que passaram a olhar. A considerar realmente a importância de cuidarmos dessa nossa constituição. Eu vou falar de uma forma mais específica, que a gente está falando assim de uma forma mais geral. O que acontece na nossa constituição? O nosso corpo, assim como a gente disse lá na amamentação psicoafetiva, ele tem uma forma de funcionar que por meio, né, vamos dizer, as nossas emoções, elas são essas liberações de hormônio que existem dentro do nosso organismo, seja no sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, né? Neurotransmissores, hormônios. Essa leitura ela é feita pela minha mente, pela minha psique. Então, como a minha mente tem lido aquilo que acontece com o meu corpo? Então, a gente pensa, uma pessoa que está num extremo, vamos dizer, numa extrema dor, porque a gente diz dói o corpo, quer dizer, as descargas nesse corpo, a angústia que esse indivíduo vive fisicamente, obviamente ela vai ter uma leitura lá na minha mente.
Então, nós profissionais, eu vou dizer, da saúde mental, o nosso papel é oferecer um amparo, é oferecer um acolhimento, é oferecer essa escuta, esse colo, no sentido de um inconsciente que, né, instrumental que a gente oferece, que conversa com outro inconsciente, que diz, existem outras formas de existir, não só apenas essa a qual você concebe enquanto ideal. Então, esse nosso papel, enquanto psicólogos, né, que tem a psicanálise como linha de pensamento, a gente olha para esse indivíduo, olha para essa família, olha para essa sociedade de forma a compreender o quão muitas vezes é difícil conseguirmos ampliar o nosso olhar, porque o suicida, ele foca, ele afunila esse olhar. Então, ele só enxerga uma saída. Mas existem N saídas. E esse é o nosso papel enquanto psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas. Quando você começou a trazer para esse lado, eu fiquei aqui pensativa. Eu acho que os dois casos mais difíceis e bem-sucedidos, não os dois casos mais bem-sucedidos, mas graças a Deus, casos bem-sucedidos que eu tive na clínica, foram casos de suicídios, né? De jovens com tentativas, por coincidência, são jovens, não eram nenhum da terceira idade ou adulto, com tentativas de suicídio, que chegaram no consultório, assim, 24 horas após sair de uma internação. E esse papel nosso é um papel muito importante. Esse holding. Esse maternar afetivo. Esse maternar, porque ali a gente acaba ocupando esse mesmo lugar. Né? Você estava ali dizendo de um trabalho de um inconsciente com um outro inconsciente. O que é isso? É o maternar. É estar nesse lugar disponível e dar e promover essa visão de outras alternativas para a solução daquela questão. Fiquei pensando assim, você falou, né, de caso, eu lembrei de alguns casos também no consultório que dentro de uma estruturação de personalidade borderline, né, onde o indivíduo ele não consegue ter uma estabilidade, e essa instabilidade estrutural leva a um transtorno de humor, que a gente tem então essa bipolaridade, por isso essas comorbidades, e até transtornos de ansiedade, vai depender, né, de cada indivíduo. Esses indivíduos, eles são mais propensos, né, como dizem, a cometer, porque eles não conseguem enxergar, então, outras soluções ou outra solução para essa problemática, que é essa dor existencial, esse desequilíbrio que esse próprio essa própria instabilidade, né? Então, pensando nisso, nesses pacientes, né, com esse perfil, eu vou dizer assim, como é que a gente trabalha isso na clínica? Eu vou dar, né, exemplo. Uma paciente me fala assim: eu não aguento mais os meus pais, eles são muito conservadores, eles são muito retrógrados. O pensamento que eles têm, eles me prendem demais. O questionamento que eu sempre faço para ela é assim, quando ela me faz essa, ela vem com essa frase para mim: eu não os aguento mais. Eu falei: pensa uma coisa, se seus pais te prendem, é porque eles estão dizendo: eu amo você e eu não sei o que fazer. Então, como você ainda não tem discernimento para decidir ou fazer boas escolhas para você, eu prefiro te deixar aqui presa, debaixo do meu olhar, para que eu possa proteger você, que é alguém que eu amo, porque eu não sei lidar. E aí, à medida que eles vão criando essa consciência de que os pais não estão contra eles, que o mundo não está todo, né, em desfavor deles, que o mundo não está aí para poder oferecer desprazer a eles. Esse modo de funcionamento, a gente brinca, né, modus operandi de funcionamento de sobrevivência, reativo, impulsivo, de acting out, né, que a gente fala de passagem para o ato, daquilo que passa pela mente, da ideia, o representante, né, dessa dor, ele vai sendo substituído por uma compreensão. Então, a gente tem que transformar o ato, ou acting out, ou o ato, né, a passagem para o ato,
em processos de reflexão, reflexivos. E assim a gente vai transformando esses indivíduos em indivíduos pensantes, sim, nesse sentido. Então, eles deixam de perceber e entender que só tem uma saída e que tem muitas outras. A gente leva esse sujeito a falar. Isso. A refletir, ao invés de agir, atuar. Essa é a grande questão. Agora, Georgia, eu acho que é importante a gente trazer uma fala assim, eu como familiar, como eu posso perceber se alguém que está ao meu redor, um amigo, uma família, alguém da família, está propenso a cometer um suicídio? De que forma que eu consigo perceber isso? Olha, a primeira coisa, o indivíduo ele sempre esteve dentro do quarto trancado. Ok, se esse é o comportamento natural e normal, ótimo. Se esse não é um comportamento natural e normal, de repente passa a se trancar e ficar, né, distante de todos, essa é a observação, é a mudança extrema, geralmente, de comportamento. Falava muito, para de falar. Ou se falava, né, não falava nada, começa a falar. Porque aí a gente começa a respeitar quem é o sujeito, né? Então, a gente não quer que todos os sujeitos sejam iguais. A gente começa a respeitar a personalidade e o jeito de ser de cada um, mas observa quando pode ser que isso esteja trazendo algum sofrimento. E olha qual que é a história. Por que o indivíduo muda de comportamento? A gente brinca da água para o vinho. É justamente para dizer assim, oi, tem alguma coisa acontecendo aqui. Entende? Porque esse indivíduo, ele não quer, vamos dizer assim, verdadeiramente morrer no sentido de finitude. Ele apenas quer finalizar ou acabar com a dor, da decepção suicídio, e da frustração que ele sente. Não posso perder essa. O suicídio também é ambivalente. Há nele, há no sujeito que pensa que tem os ideais suicidas, também o desejo de vida e o desejo de morte. Isso. Né? Isso. E é o que a gente faz no consultório, né, Laura? Justamente a gente precisa trazer para esse indivíduo que aquelas pessoas as quais ele pensa que são rivais, porque projetaram nele ou nela esses ideais, e eles ficam lá, eu não consigo ser o que eles esperam de mim. Isso deixa, né? Vamos falar dos jovens em desespero. Eu penso lá no meu consultório, meus pacientinhos, assim. E a gente precisa construir com eles, mas o que você consegue? Mas aqui, o que é o seu desejo? O que é seu nisso tudo? Por que a gente não pode apresentar isso para os seus pais e a gente construir um novo ideal? Para a gente poder construir sonhos. Na verdade, o que não é... O que é a adolescência, se não ser exatamente esse despregar, né, desses ideais e descobrir quem sou eu. Identidade. Justamente. Quando a gente é interessante, né, chega o Vamos paciente falar no sobre consultório. Isso? O que você acha? Eu acho. Vamos falar sobre a adolescência? Sim, nós vamos falar daqui a pouco, num outro podcast. A gente pensar, então, que a gente faz essa pergunta no consultório, né? Quem é você? E as pessoas ficam super intrigadas, assim. Poxa, às vezes não são nem adolescentes mais, já são adultos, não são jovens adultos, mas adultos. E às vezes até entrando, né, na terceira idade. E eles ficam se questionando, olhando para si mesmos, do tipo, realmente, quem sou eu? Quem que viveu a minha vida? Quem que viveu tudo isso? Do que eu estou falando? Dependendo da idade, da maturidade, os questionamentos aparecem. Mas essa função de oferecer esse olhar, esse contato, né, inconsciente instrumental com o inconsciente, né, do paciente do outro, isso faz com que a gente faça uma nova construção, que é essa construção de dar novos sentidos e novos significados para a vida de cada um. Fica, então, essa mensagem de que devemos falar mais, né, Laura, sobre a questão do suicídio, refletir mais sobre o que é a morte para nós. Sim. E ir construindo dentro da gente novos padrões, eu acredito até para a nossa própria sociedade, de saídas e soluções para as coisas. Não acreditar que apenas há um ideal, um sonho, uma saída. Uma solução. Uma solução. Inclusive, eu acho que vale trazer isso novamente, que a gente falou lá no começo, até para as pessoas entenderem como tudo é um processo, o quanto, Georgia, assim, até para nós falarmos sobre esse tema, é algo desafiador. Sim. E olha que a gente lida
com essas, dia a dia. Com a questão da morte, com a questão do suicídio, sim, com todas essas transformações no dia a dia. Sim. Né? Então, sendo tabu para nós que falamos e lidamos com isso no dia a dia, como será que a sociedade lida com isso? Vamos abrir espaços, vamos falar sobre isso, dar voz para que não seja necessário as atuações, as ações. Para que a gente, né, para que os acting outs não aconteçam de forma, né, que estarreça todo um contexto, mas que a gente possa aprender a pensar de forma reflexiva, pensar de forma analítica, que é o que a gente fala. Sim. Este é mais um podcast do Instituto Afeto na sua casa. Com você.